crianças! Bom dia, meu povo! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, que hoje seja um dia maravilhoso, até porque é o dia da nossa aula de português, nossa aula de língua portuguesa, onde nós falaremos hoje sobre o verbo. Vocês sabem o que é um verbo? Vocês sabem para que serve um verbo? Então, gente, os verbos, eles indicam as ações. Tudo que você fizer que indicar uma ação é chamado de verbo, certo? Por exemplo, eu escrevo. Escrever é um verbo. Eu pego. Pegar é um verbo. Então, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que for uma ação é chamado de verbo, certo? Estado é um verbo. Nossa, hoje eu estou muito feliz. Eu estou feliz. Esse é o meu estado. Então, se é o meu estado de espírito, eu estou feliz ou eu estou triste, é chamado de verbo. Se eu falo, nossa, como hoje anoiteceu rápido. Anoitecer também é um verbo, porque é um fenômeno da natureza. Então, pessoal, os verbos, eles estão aí, nos rodeando, nos cercando. Estamos cheios de verbos por aí, porque os verbos são ações, certo? E é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Bora lá! Pronto, crianças, vamos lá para a nossa aula de verbo. Vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona o verbo. Então, o verbo são palavras que indicam ação. Por exemplo, levantou, leu, escreveu e correu. Ou um estado, como ficou ou estava. E ainda há verbos que indicam um fenômeno da natureza, como por exemplo, anoitecer, chover, nevar. Percebam que eu expliquei isso para vocês bem no início da nossa aula. Os verbos, eles são ações. Tudo que você pratica, tudo que você faz é um verbo que indica. Então, quando eu falar para vocês, indiquem um verbo, vocês terão que perceber onde é que está a ação da nossa frase. Por exemplo, Juliana ficou chateada com a situação. Aqui nós temos uma frase. Eu já destaquei o verbo é ficou. Como é que eu faço para identificar esse verbo, tia? Observem, vamos ler a frase sem pronunciar a palavra ficou. Juliana chateada com a situação. Essa frase teria sentido sem o verbo? Não, ela não teria sentido sem o verbo. Então vamos observar. Juliana o quê? O que a Juliana fez? A Juliana ficou chateada com a situação. Essa foi a ação de Juliana. Na próxima frase, deve chover forte no final de semana. O que eu falei para vocês? Que o verbo ele também pode ser um fenômeno da natureza. Então, observando essa frase, qual dessas palavras indica esse fenômeno da natureza? No caso, é chover. Ok. Na terceira frase, Paulo escreveu várias cartas para Ana. Observem, o que foi que o Paulo fez? Paulo escreveu. Então, a ação de Paulo, que foi escrever, é o que nós chamamos de verbo. Então, não esqueçam, verbo é ação. Verbo indica a ação. Agora, nós vamos para a nossa atividade do livro. Segunda questão diz o seguinte: leia as frases e observe em destaque. O aluno levantou a mão e leu a resposta. Observem aí que eu tenho duas ações, levantar e ler. E a professora escreveu o número no quadro negro.
olha a ação da professora. O que ela fez? Ela escreveu. As palavras em destaque indicam ações dos personagens, que é a aluna e o professor, ou as emoções vividas pelos personagens, no caso, aluno e professora. Percebam que o verbo ele indica a ação, certo? Terceira questão. Leia agora essas outras frases observando em destaque. Uma risadinha correu pela sala, mas Vitor ficou sério. Estava sempre sério. Qual das palavras em destaque indica ação e quais não indicam ação? Tia, mas não são todos os verbos que indicam ação? Não, nem todos os verbos vão indicar uma ação. Os verbos, eles podem indicar, sim, uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Nesse quadrinho, eu venho falando para vocês que os verbos, eles são divididos nesses três, que é ação, estado e fenômenos da natureza. Então, a ação é levantou, leu, escreveu, correu. É aquilo que você faz. Estado, ficou ou estava. E ainda os verbos que indicam aí o fenômeno da natureza, que pode ser anoitecer, chover ou nevar, certo? Vamos agora para a quarta questão. Nos trechos a seguir, sublinhe os verbos. A professora sentiu um vazio na barriga. Então, o que a professora fez? Ela sentiu, certo? Lá vinha ele, e a Alicinha arregalava os olhos e exclamava. Pelo menos se esforçava para isto. Tem gente nascendo e morrendo a todo momento. Depois apontou para um no fim do número e disse. Então, aqui nós temos várias ações, vários verbos que indicam ações. Vocês irão identificar e sublinhar. Próxima questão. Leia as frases e complete os espaços em branco. O uniforme da escola é azul. A forma verbal, aí vocês irão colocar, indica uma característica do uniforme da escola. Então, vocês irão falar qual que é o verbo que está indicando a característica deste uniforme. Letra B. Os moradores estão satisfeitos com a segurança da região. A forma verbal, aí vocês irão colocar qual é a palavra, certo? Que está indicando essa forma verbal. Indica o estado dos moradores em relação à segurança da região, ok? Os meninos ficaram tristes com o pneu da bicicleta furado. A forma verbal, aí vocês irão colocar a palavrinha, certo? Indica o estado de tristeza dos meninos em razão ao furo do pneu, ok? Então, vocês irão ler as frases, identificar dentro da frase qual é a palavrinha. Sexta, indica a forma verbal referente a um fenômeno da natureza e preenche as lacunas. Vocês lembram quais são os fenômenos, né? Anoitecer, chover, nevar, enfim, existem vários. Aí, na letra A diz o seguinte: temos aqui 3 palavrinhas, uma delas vai encaixar na letra A e vai indicar esse fenômeno da natureza, certo? A mesma coisa vocês farão na B, C, D, E e F. Agora, escreva uma frase para cada imagem. Em cada frase deve haver um verbo que indique o quê? Uma ação. Lembrem-se que a ação é tudo aquilo que você faz, que você pratica, ok? Então, vocês irão escrever uma frase para cada uma dessas imagens. Observem que em cada uma dessas imagens existe uma ação.
os personagens estão praticando alguma coisa, estão fazendo alguma coisa. Então, vocês irão fazer uma frase com um verbo que indique esta ação, ok? Prontinho, crianças. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito, que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre o que são os verbos, certo? Lembrando que, se você não entendeu aqui, nós temos o nosso momento presencial e o nosso reforço também no nosso momento presencial, certo? Ó, super beijo da tia, um super abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, galera!